Olá, bem-vindos ao canal Cripto SA. Meu nome é José e eu estou aqui mais uma vez para falar sobre o mercado cripto. Hoje não só, certo? Inicialmente vou mostrar para vocês aqui que eu utilizo a ferramenta Fibonacci, né? E a ferramenta Fibonacci que eu vou utilizar agora vai utilizar aqui a Fibonacci baseada em tendência, né? Eu vou utilizar aqui, ó, os pontos de março de 2020, né? O topo aqui de 2021 e o fundo, né, de novembro de 2022 para fazer essa grande Fibonacci macro aqui, né? E vocês podem reparar como ela tem pontos de suporte e resistência extremamente fidedignos, né, com bastante acurácia, e como o Bitcoin já está aqui dentro das retrações comuns de Fibonacci, entre essas duas extensões, da 1414 com a 1618. Dentro dessas extensões, eu fiz uma Fibonacci local, né, que é entre aqui a 414 e a 618, certo? Eu vou colocá-lo depois aqui, só para mostrar para vocês. E eu também fiz uma Fibonacci semanal aqui, que é baseado neste último fundo aqui, ó, do meio de junho, né, do topo aqui de abril, de agosto, perdão, e deste último fundo que agora aconteceu há 3 semanas, um mês atrás, aqui em setembro, certo? Então, eu estou com essas duas Fibonacci aqui, né, e vou colocá-las juntas, as duas anteriores, né? E com essas duas Fibonacci anteriores, a gente consegue ver bem pontos de suporte e resistência qual o Bitcoin está sujeito no momento, né? E a minha intenção é exatamente essa, ver quais são os pontos de suporte e resistência aos quais o Bitcoin está sujeito agora, certo? Ao mesmo tempo, eu utilizo linhas estendidas, né? E essas linhas estendidas, elas vêm desde o início da história do Bitcoin. Eu acho que é importante que a gente tenha uma dimensão dessas linhas, né? Reparem como essas linhas vêm desde aqui, ó. Elas são linhas que se ligam aqui desde o topo de 2017, né? Diversas combinações de ligações de topos, de topos do Bitcoin. E reparem bem como são também bastante fidedignas essas linhas e como agora o Bitcoin acabou de atingir uma das resistências, né, fundamentais, que é uma dessas linhas longas, né? E eu também acho que pode ser que o Bitcoin venha até essa linha mais longa aqui no topo, novamente, né? Então vamos voltar aqui para as Fibonacci rapidamente, para nós vermos exatamente como é que está a situação no momento, né? O Bitcoin aqui está acima já dessa 236 da Fibonacci menor aqui, né? E essa Fibonacci menor é extremamente importante, né? E além de estar acima da 236, você repara que o Bitcoin aqui tem suportes relevantes e resistências igualmente relevantes, né? Esses suportes relevantes, na minha opinião, são aqui na casa aqui dos 116.800, 117.300, tá? Eu acho que são os suportes mais relevantes para a gente levar em conta nesse momento para uma possível correção antes de atingirmos um topo, né? Um topo local, porque eu acredito que pode haver uma exploração de alguns patamares de topo, né? Se vocês repararem bem, né? A gente tem desde aqui os 130 mil dólares, que eu acho que eu estou bem crente de que esse será o topo final do Bitcoin. Pode haver aqui uma saída dessa linha, já que são linhas de que vem de tanto tempo, né? Pode haver assim, os market makers podem pensar assim, ah, não, vamos colocar para cá para que a gente pense que o Bitcoin vai para alturas distintas, né? Nunca antes experimentadas, né? Mas no fim das contas, eu acho que o topo que é realmente um topo bastante possível é aqui da região dos 124 mil dólares, por que também não dizer os 127 mil dólares, que é a 786 de uma dessas Fibonacci, né? Quando a gente apaga as Fibonacci aqui, a gente percebe muito bem que existe uma linha de suporte bastante fundamentada aqui, nessa linha de suporte que, né, não teve, apesar de haver aqui, vocês reparem, né, uma fundamentação interessante, porque coincide também com essas linhas diagonais aqui, observe, que é uma dessas linhas que foi também explorada. Veja que após a tomada de suporte dessa linha, há uma exploração de topo, então por isso que eu acredito que essa região entre os 124 e 127 mil dólares muito provavelmente vai ser explorada pelo ativo, né? Então eu acho importante que a gente veja isso. E o Bitcoin está dependente de algo também importante, né? E a dependência maior do Bitcoin é do movimento aqui de S&P. E eu também fiz a mesma coisa com o S&P, ó. Uma Fibonacci de 3 meses. Veja que aqui o S&P está entre a 1 e a 1272, ou seja, o movimento do Bitcoin chegou até aqui. Vocês reparam como o alfa do Bitcoin é muito maior do que o S&P, né? Porque eu estou me referindo ao movimento dos mesmos tempos, né? Dos mesmos momentos. As Fibonacci são tiradas nos mesmos momentos, né? E vocês reparam que o S&P também tem, né, uma possibilidade de chegar aqui na casa de 6.820 pontos, né? E eu fiz também a Fibonacci semanal, tal qual eu fiz para o Bitcoin, né? Então eu posso apagar essa aqui de 3 meses, né? Na verdade, manter essa a 414
com a semanal e vocês vão reparar que existem pontos de suporte e resistência igualmente para a S&P, né? Eu acho que o topo de S&P vai estar mais ou menos aqui nessa região entre os 6.820, né? Entre os 6.850, mais ou menos aqui, ó, né? O topo de S&P para, né, a corrida como um todo. Reparem como S&P, até no tempo gráfico semanal, a gente vê, né, cortes de S&P, mas fundamentalmente no tempo gráfico mensal, S&P se mostra também uma divergência, né, de longuíssimo prazo. Então, assim, veja como aqui a gente tem claramente, né, topos ascendentes extremamente esticados, né, e topos descendentes aqui no RSI. Isso é bastante sério, né, para qualquer pessoa que lida minimamente com análise gráfica, né, mas é claro que os mercados podem fazer o que bem entenderem, né? Mas nós temos aqui, por exemplo, nessa região dos 6.635 pontos, né, uma barra de volume significativo. Então, acredito que caso vá haver alguma retração antes de chegarmos a esse topo aqui na casa dos 6.800 pontos, né? Este ponto vai ser um ponto que vai ser bastante importante para S&P segurar, né? E é importante entender também que a S&P está acima aqui na verdade, está lutando hoje com um patamar importante na casa dos 6.720 pontos, né? E caso esse ponto seja perdido, veja como o RSI também aqui já tem uma pequena divergência de baixa, né? Nós temos aqui topos descendentes, aqui temos topos ascendentes na ação de preço, né? E para completar a minha análise, eu estou aqui chegando no DXY, né? O DXY é a história do dólar versus um conjunto de moedas, né? E eu tenho aqui algumas Fibonacci que eu tirei. A primeira delas é baseada em 3 pontos, que são esses aqui, ó, este fundo, este topo e este fundo aqui, ó. E nessa Fibonacci você vê que o DXY está aqui na região dos 109 pontos, com uma rejeição importante, né? E agora luta com o patamar dos 97,69 pontos, né? E eu tenho também uma Fibonacci menor, né? Essa Fibonacci menor, ela é baseada em um espaço de tempo um pouco menor, que seria já o espaço de tempo, né? Se vocês pararem para reparar, deste fundo, deste topo e deste último fundo macro aqui. Esse aqui é o tempo gráfico mensal. E nessa configuração de Fibonacci, o DXY está exatamente aqui na região do Golden Pocket, que é uma região de consolidação em geral, né? Então, eu fiz já, baseado nesses valores, né, os pontos de suporte e resistência eu já deixei destacados, e quando a gente tira aqui as Fibonacci, né, e coloca aqui umas linhas importantíssimas, que são essas linhas de uma cunha descendente, que costuma romper para cima, e aqui houve esse rompimento, né? O alvo, temos que lembrar que o alvo sempre é o topo da cunha, né? Então temos essa cunha descendente e temos também ao mesmo tempo, né, um ponto importantíssimo, que é esse daqui, ó, que é essa LTB, né, que vem desde 3 de janeiro, né? E essa LTB que vem desde 3 de janeiro também foi, de certa forma, rompida aqui, né? Houve um falso rompimento primeiro aqui no final de agosto, aqui no final de julho, começo de agosto, né? E agora nós temos mais um rompimento, né? E veja só como também essa linha de tendência de baixa aqui está sendo respeitada, formando aqui, nesse caso, uma outra cunha descendente menor, né? Cujo alvo está aqui nessa região dos 108, 109 pontos. O que eu quero dizer com isso? Que caso haja, né? Após haver um rompimento dessa região dos 98,53, né? Que vocês veem que aqui nós tivemos aqui um topo quádruplo já, diversos topos e uma tentativa com fake out, né? Nós poderemos estar coincidentemente tendo aqui o mercado cripto vindo em direção a esses topos, né, que eu acredito que não deverão passar aqui da região de 124, 127 ou 130 mil dólares para o Bitcoin, né? E nós temos aqui a S&P que pode também estar vindo aqui em direção a atingir esses topos, né? Da mesma forma que eu também tirei linhas de longo prazo para a S&P, na verdade não foram essas linhas, né? Mas caso nós tiremos linhas de longo prazo para a S&P, né? Aqui eu fiz de forma bastante rudimentar, né? Mas se a gente colocar aqui, ó, de uma forma minimamente rigorosa, né? Vocês veem como nós estamos basicamente agora atingindo essa linha de resistência, né? Se colocarmos aqui no tempo gráfico semanal, por exemplo, né? A gente percebe como a gente de fato chegou aqui, ó, nesses pontos de topo, né? Ligando desde um topo bem antigo aqui, né? Esse primeiro topo que eu coloquei aqui é um topo da monta aqui de 2018, né? Eu posso colocar até aqui mais ou menos, né? E tentar colocar essa linha um pouquinho mais aqui para baixo, ó,
né? E fazendo dessa forma, vejam como toca exatamente aquele topo, né? Como nós estamos aqui agora nesse momento. Nós estamos, na verdade, brincando aqui com essa região como se pudéssemos romper, né? É como se fosse, poderia ser um falso rompimento, e é isso que nós estamos prestes a vivenciar, né? A possibilidade de estarmos atingindo aqui um topo para renda variável, né? E sendo este o caso, né? A confirmação deste topo vai vir com este rompimento de DXY, né? Então, por hora, eu acho que é só, né? A gente tem que entender também que o Bitcoin, só para finalizar, né? Está prestes aqui a atingir a região de sobrecompra no tempo gráfico diário, né? O Bitcoin não foi a região de sobrevenda no tempo gráfico diário como Ethereum, por exemplo, né? Nós fizemos um vídeo mais longo que a gente mostrou que Ethereum estava nessa região de sobrecompra no tempo gráfico diário. O Bitcoin, por outro lado, fez também, tal qual o Ethereum, né? Uma divergência de alta aqui no tempo gráfico diário. E essa divergência de alta, né? Que nós temos aqui, ó, fundos basicamente descendentes e fundos ascendentes aqui na ação de preço, né? E essa divergência, ela é responsável por esse movimento, por esse impulso de alta, né? E muito provavelmente, como a gente costuma ver, né, ao atingir essa região de sobrecompra no tempo gráfico diário, o Bitcoin pode ver uma retração que, caso coincida com uma expansão e rompimento aqui de DXY, né, pode estar originando aí o bear market, né, que muitos já vêm declarando há bastante tempo, né, ao mesmo tempo em que há outros que estão declarando aí o Bitcoin a $200 mil, $300 mil. Chegou aí o momento em que a gente vê o Bitcoin sendo declarado a $300 mil e coisas afins, né? Então eu espero que essa análise tenha sido favorável para você. Eu acredito que no momento, né, fazer entradas nesse momento é bastante perigoso, né? Veja só como o tempo gráfico de 4 horas está bastante esgarçado aqui, ó. Nós temos aqui no RSI Levels, né, o tempo gráfico de 4 horas já num ponto de sobrecompra extremo, né? Eu acredito que pode haver pequenas retrações e essas retrações, né, elas serão retrações curtas, muito provavelmente podem vir até os 118.500, podem vir aqui até essa região de 117, 116 mil dólares, que como vocês viram é uma região chave aqui de retomada nesse patamar, né? Mas eu acho que o mais importante é entendermos que essas linhas de longo prazo, que respeitaram a história do Bitcoin desde seu início, né? Elas muito provavelmente continuarão sendo respeitadas e esses pontos são pontos que hão de ser observados, né? Então eu acredito fielmente assim que essa região de 126, 127 mil dólares ou até no máximo que os 130.500 podem terminar o fim desse ciclo. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Curta, compartilhe, mande para aqueles que você acha que pode gostar dessas informações. E nós continuaremos seguidamente com vídeos curtos no YouTube, também no TikTok. E temos também o nosso canal Telegram, caso você queira entrar. Lá eu faço análise do mercado do TradFi de forma um pouco mais minuciosa, tá? Conecto as relações do mercado tradicional com o mundo cripto, tá? E é isso. Nos vemos na próxima. Um abraço.